A linha do tempo. Já está lá? Uhum. Sim. O Carlos entrou. Eu tô entrando. Bom, não sei quem consegue entrar, se já estão vendo. Como eu não sei de nada, então eu vou começar a falar. Olha só. Hoje é sociologia. Quer dizer, é um assunto que é mais recente, né? E começa aí pelo século XIV, por aí, né? Até mais. Mas, assim, século XIV já tinha alguns indícios, né? Vai até o século. Deixa eu me explicar direito. Nós já fizemos uma introdução geral, né? Estou falando agora dos temas. Esse tema, né? Fundamentos da sociologia. Porque outro tema é desigualdades sociais, a outra é a vida moderna, a outra é vivendo no mundo global, né? Um outro é cultura e identidade, trabalho e consumismo, o papel das instituições, famílias e intimidade, são tudo temas. Então, o que eu estava falando era o seguinte: este tema, introdução, vamos dizer, fundamentos da sociologia, esse tema chamado fundamentos da sociologia, do qual sempre tem que começar com um tópico, né? É uma introdução e depois tem outro tópico. Eu dou sempre 2 tópicos por dia. Então, vou ter que falar sobre a introdução e depois vou falar sobre uma derrota física jamais marcou o fim de uma nação. Isso é pelo Ibn Khaldun, tá? É um árabe. Vamos devagar, então. Então, eu estava falando que esses fundamentos da sociologia, né, ele tem uma linha do tempo, e que a gente dá apenas desse tema, que começa lá por século XIV, mais ou menos, assim, e vai até o século, quase que século, final do século XX e tal. Mas depois tem as outras coisas que também são faladas aí, né? Os outros temas. Então vamos lá, na linha do tempo, em 1377, nós temos esse livro, né? Que foi escrito por esse Ibn Khaldun, né? Escreveu um livro chamado Mugaddimah, né? Que ele descreve um termo árabe, um conceito árabe que chama assabiá, que quer dizer solidariedade ou coesão social. Tá? Em 1767, nós tivemos o trabalho de Adam Ferguson, que foi traduzindo, é um ensaio da história da sociedade civil, que explica a importância do espírito cívico como contrapartida à influência destrutiva do capitalismo na sociedade. Em 1813, nós tivemos o Sansino, né, que propõe uma ciência da sociedade, em suas memórias sobre a ciência do homem. Em 1830 e 1842, nós tivemos Augusto Comte, em seu curso de filosofia positiva, que ele detalha a evolução da sociologia como uma ciência. Então, você vê que tem muita coisa assim, da formação da sociologia como ciência, né? No livro da Teoria e Prática da Sociedade na América, nós tivemos o Henriette Martinet, que descreve as desigualdades sociais no tratamento opressivo de escravos, mulheres e classes trabalhadoras. Foi feito em 1837. Em 1848, aí nós tivemos o Manifesto Comunista do Karl Marx e Friedrich
Engels, que prevê a mudança social como resultado de uma revolução proletariada, né? Proletária. Karl Marx também escreve, você vê, em 1848 ele fez esse manifesto, mas em 1867, quer dizer, uns 19 anos depois, Karl Marx produz o primeiro volume da sua abrangente análise do capitalismo, que é O Capital. Em 1874 e 1885, Herbert Spencer, nos vários volumes da sua obra Sistema de Filosofia Sintética, defende que as sociedades evoluem como os organismos vivos e que só os mais fortes sobrevivem. Então, uma forma que ele tentou fazer a sociologia uma ciência foi se aproximar da biologia, entendeu? E aí, como ele vê que os organismos, só os mais fortes sobrevivem, então ele está querendo dizer isso para a sociedade. Seria só os mais fortes sobrevivem. O Ferdinand Tönnies, ele diferencia a comunidade tradicional e sociedade moderna, em 1887. Em 1893, na divisão do trabalho social, Émile Durkheim descreve a solidariedade orgânica de indivíduos interdependentes. Em 1895, 2 anos depois, Émile Durkheim funda o primeiro departamento europeu da sociologia, na Universidade de Bordeaux, e publica Regras do Método Sociológico. De 1904 até 1905, nós tivemos Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, oferecendo uma nova explicação de como as sociedades modernas evoluíram. Em 1946, nós tivemos ainda o Charles Wright Mills e Hans Heinrich Gert apresentam as ideias de Weber ao público de língua inglesa, né? Sobre ensaios da sociologia. Tá? Em 1959, então, nós tivemos a imaginação sociológica do Charles Wright Mills, que defende que os sociólogos deveriam sugerir formas de melhorar a sociedade. Perceberam? Aí ele começa a fazer um pouco o que Marx fez na filosofia, na política, na economia. Que ele diz, eu não vim simplesmente para interpretar o mundo, eu vim para transformar o mundo. Você vai ver que isso aqui já entrou na sociologia, né? Quer dizer, os sociólogos deveriam sugerir formas de melhorar a sociedade. Então, uma coisa é ficar investigando a sociedade, entendeu? Como ela é, como é e tal. Mas não é estar preocupado com melhorar a sociedade. Então, teve alguns sociólogos, vamos chamar assim, que quiseram entrar nesse caminho. O outro não, o outro quer melhorar, quer transformar. Então, são duas correntes, está entendendo, né? Depois, em 1967, nós tivemos Harold Garfinkel em estudos da etnometodologia. Eu me lembro quando eu estava na matemática, chamava-se etnomatemática também. Então a gente começou a ter muita coisa de etno alguma coisa. Então aqui se teve a etnometodologia, que apresenta uma nova metodologia para a sociologia, observando as ações cotidianas que promovem a ordem social. Em 1975, tivemos Michel Foucault, estudou muito a questão do poder, relacionada até nos hospícios, na loucura, né? Michel Foucault começou o estudo da natureza do poder na sociedade. Ele escreve um livro muito importante, chama-se Vigiar e Punir. Tá? Finalmente, em 1990, Judith Butler questiona as ideias tradicionais de gênero e sexualidade. Aí começa a entrar no terreno de hoje. Em problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. Após a gente ter dado assim uma linha do tempo, para vocês terem uma ideia de onde que a gente vai passar vários tópicos, né? Esse é o primeiro, que é a introdução. Vários tópicos vai passar por aí, só sobre esse tema. Hein? Bom, a sociologia só estabeleceu suas credenciais como disciplina no século XX, mas suas diversas correntes de pensamento, abordagens e campo de estudo evoluíram durante séculos com o trabalho de historiadores e filósofos.
embora também tivesse um pouco de políticos, tá certo? Então, historiadores e filósofos são pessoas que acabaram dali nascendo a sociologia, sendo arrancada de lá, né? Apesar de o primeiro estudo sociológico reconhecido ter sido feito por esse árabe Ibn Khaldun no século XIV, os pioneiros da sociologia, como os conhecemos hoje, somente começaram a surgir no século XVIII, quando a sociedade passou por uma mudança radical na Europa Ocidental. Foram as ideias iluministas, né? Substituiu as crenças tradicionais e também, ao mesmo tempo, teve as ideias iluministas, também teve a Revolução Industrial. Estava transformando a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Então, a sociedade estava se transformando. Então, era necessário, quer dizer, começou como fosse uma coisa bem-vinda alguém pensar sobre isso, entendeu? Daí vai nascendo a sociologia, com o iluminismo, colocando a razão. Porque se não coloca a razão, aí fica coisa simplesmente meio religiosa, entendeu? Aí quando começa a colocar a razão, a Revolução Industrial vem e transforma um monte de coisa. Então esses pioneiros viram as mudanças sociais como sendo guiadas por forças que passaram a ser conhecidas como modernidade, o que incluía os efeitos da industrialização e o crescimento do capitalismo, além dos menos tangíveis, mas não menos importantes, efeitos da secularização e da racionalidade. Secular quer dizer se tornando religiosa, né? Superando isso. Então, 2 pontos. Eu vou falar sobre uma ciência social e vou falar sobre uma abordagem interpretativa. Porque foi interessante, muita gente, para se aproximar da ciência, eles começaram a pensar no quantitativo, entendeu? Na matematização. Mas aí teve um outro bloco que começou a ver o ângulo interpretativo, qualitativo. Bom, uma ciência social. A sociedade moderna foi produto da era da razão, a aplicação do pensamento racional e das descobertas científicas. Nesse sentido, os pioneiros da sociologia, como o filósofo francês, o Henri de Saint-Simon, e seu pupilo, que foi o pupilo do Saint-Simon, foi Auguste Comte, né? Buscaram oferecer evidências verificáveis para sustentar suas teorias. Buscaram oferecer evidências verificáveis. Comte acreditava não apenas que as forças da ordem social podiam ser explicadas através de regras similares às da física e da química. Você está entendendo? Buscava uma base para fundamentar. Mas que a sociologia aplicada poderia produzir a reforma social do mesmo modo que as ciências aplicadas levaram aos avanços tecnológicos. Assim como Comte, Karl Marx, acreditava que a propósito de estudar a sociedade não era apenas descrevê-las ou explicá-las, mas é melhorá-las, transformá-las. Ele também queria ser científico, mas escolheu como seu modelo a nova ciência da economia, identificando o capitalismo como principal fator da modernidade que guiava a mudança social. Quase um século antes de Marx, o filósofo escocês Adam Ferguson advertiu sobre a ameaça à coesão tradicional causada pelo interesse próprio do capitalismo, e tanto o Henriette Martinet quanto o parceiro de Marx, Friedrich Engels, descreveram as injustiças sociais da sociedade capitalista industrializada em meados do século XIX. Outro pioneiro da sociologia foi Ferdinando Tolies. Ecoou as ideias de Ferguson com sua descrição de 2 modalidades. E bem diferente de coesão social nas sociedades tradicionais e modernas, um conceito interpretado de diversos modos por muitos sociólogos que vieram depois dele. No final do século XIX, a sociologia se afirmou como um campo de estudo distinto, olha só, um campo distinto da história, da filosofia, né, da política, da economia. Ela foi arrumando um lugar para ela, tá? Principalmente graças ao Émile Durkheim.
Adotando a ideia de Comte de aplicar a metodologia científica ao estudo da sociedade, ele incorporou a biologia como seu modelo. Tal qual Herbert Spencer, antes dele, Durkheim via a sociedade como um organismo com diferentes órgãos, cada um com uma função específica. Está entendendo? Se apoiar alguma ciência, ou a biologia, ou a física, ou a química, ou a política, ou a história, a filosofia, é isso aí. Uma abordagem interpretativa. Embora o rigor objetivo de Durkheim tenha ganhado aceitação acadêmica, nem todos os sociólogos concordavam que seria possível examinar as questões sociais com métodos científicos, nem que haveria leis da sociedade a serem descobertas. Max Weber defendia uma abordagem mais subjetiva, mais interpretativa, enquanto Marx considerava o capitalismo e Durkheim a industrialização. Entendeu a diferença? Marx o capitalismo, Durkheim a industrialização, como as principais forças da modernidade. O foco de Weber era o efeito da racionalização e da secularização dos indivíduos. Uma disciplina estritamente científica foi dando lugar a uma sociologia que era o estudo de ideias qualitativas, noções incomensuráveis como cultura, identidade e poder, né? Em meados do século XX, sociólogos mudaram de uma visão macro da sociedade para uma visão micro da experiência individual. Esse Charles White, Mills, incentivou os sociólogos a fazer a conexão entre as instituições da sociedade, sobretudo o que ele chamava de elite do poder, e a forma como afetavam a vida das pessoas comuns. Depois da Segunda Guerra Mundial, outros assumiram uma premissa similar. Esse Harold Garfinkel defendia uma mudança completa dos métodos sociológicos para examinar a ordem social através das ações cotidianas das pessoas comuns. Por outro lado, Michel Foucault analisou a maneira como as relações de poder forçavam os indivíduos a se ajustar às normas sociais, especialmente às normas sexuais. Ideia levada adiante por Judith Butler em seu estudo sobre gênero e sexualidade. Bom, o último parágrafo, no final do século, encontrou-se um equilíbrio entre o estudo objetivo da sociedade como um todo e o estudo interpretativo da experiência individual. A pauta havia sido estabelecida por um punhado de sociólogos inovadores e seus vários métodos agora são aplicados ao estudo da sociedade no mundo cada vez mais globalizado e moderno. Tá? Então, essa é a introdução dos fundamentos da sociologia. Primeiro tópico. O segundo tópico é aquilo que eu falei. Nós vamos estudar esse árabe, que foi no século XIV. Ibn Khaldun nasceu em 1332 e faleceu em 1406, onde ele dizia que uma derrota física jamais marcou o fim, de uma nação. Tudo bem? Então, como sempre, eu desligo aqui e aí, poucos minutos depois, a gente entra falando desse outro tópico. Tá bom? Até a próxima.